Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, meus irmãos da Igreja Batista Manancial, amigos e outros irmãos das demais igrejas que estão nos assistindo. Dando continuidade ao nosso programa Compromisso com a Verdade Bíblica, hoje nós temos o prazer de entrevistar duas mulheres missionárias, vocacionadas, chamadas para a obra de Deus. Vamos conhecê-las, vamos saber por que elas estão aqui. Nós estamos aqui na sede do projeto Radicais Sertanejo, onde o responsável é o pastor Raulson, e trabalhando junto com ele o nosso missionário Samuel. E nós estamos essa semana dando aula sobre missões para essa turma, uma turma de 12 irmãos distribuídos, ou seja, vieram de várias partes do Brasil, São Paulo, Rio, e nós estamos aqui com a nossa querida carioca da Gema. É da Gema? Não é da Gema não, é carioca falsificada, é carioca do Rio de Janeiro, né? E a nossa irmã Lidiane. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar, dizer de onde mora, quantos anos tem, 200 anos, né? Quanto tempo de igreja. Vamos lá, Lidiane, a palavra. Amém, pastor? Eu sou Lidiane França, eu sou do Rio de Janeiro, moro no bairro de Santíssimo, na capital do Rio. Eu tenho 36 anos, sou membro, praticamente nasci na Igreja Batista, então eu tenho 36 anos de Igreja Batista também, tá? Passei já por 4 igrejas, essa é a minha 4ª igreja agora, porque Deus precisava tratar algumas coisas. Sou membro da primeira Igreja Batista em Coqueiros, do pastor Wagner Rodrigues Leite, lá no Rio de Janeiro. Minha trajetória, como eu vim parar no Radical? Deus me chamou, fez meu chamado em 2005, numa campanha de missões, a igreja sempre trabalhando, aquela coisa toda, só que eu sempre tive os meus sonhos. E em 2005 eu disse para Deus que eu não ia abrir mão dos meus sonhos para seguir aquilo que Ele queria. Então eu fui correr atrás dos meus sonhos, quebrei a cara, porque não eram os sonhos de Deus para a minha vida, não era aquilo que Ele queria naquele momento. Eu costumo seguir um exemplo que meu pai sempre fala, que a nossa vida é um grande rio, e a gente que cria o braço, e quando você cria o braço de um rio, nesse braço você tem tronco, tem pedra e você se machuca. Então eu criei esse braço e passei por várias situações que não precisava passar, consegui cumprir um dos sonhos que eu queria, mas não era naquele momento, né? Eu acabei me casando, mas não era propósito de Deus, e me divorciei, aquela coisa toda. E depois desse processo todo, Deus veio tratando as feridas que ficaram, e no meio do processo Ele começou a tocar em mim novamente. Eu falei assim: Deus, eu não vou, mas eu vou fazer um paliativo. Que tal eu fazer um acordo? Eu fiz um acordo com Deus, que de 2 em 2 anos eu daria as minhas férias para um projeto missionário. Em 2018 eu fui para o Pés no Arado, no Rio de Janeiro, teve no interior do Rio, onde Deus começou a trabalhar muito comigo. Eu sempre, quando eu me formei, eu dediquei a minha profissão ao Senhor, mas com o decorrer dos anos eu comecei a falar que a minha profissão não era para ser usada na igreja, mas sim para eu ganhar dinheiro. E no Pés no Arado, em 2018, eu me vi sentada debaixo de uma mangueira, brincando com crianças de 2, 3 anos, e Deus me disse bem claro: a sua profissão é minha. Então Deus já começava a mexer comigo ali. Em 2020 eu fui para o Pés no Arado novamente, só que em São Paulo, esse ano que eu fui, e lá Deus foi mexendo mais ainda, e fui parar também na Ação Jesus Transforma em Goiânia. Deus também continuou falando, até que Ele veio nessa trajetória de falar. Eu lembro que em 2000 estava trabalhando como promotora de missões da minha igreja. Em 2019 nós levamos o missionário Márcio Levi, que é daqui da Bahia, de Barreiras. Ele começou a falar muito sobre a questão aqui do sertão, a questão dos povos não alcançados aqui, e Deus novamente cutucou a pessoa aqui, muito resistente. Aí Deus foi falando, uma vez eu não resisti, fui conversar com meu pastor falou assim: o seu chamado é nítido, é visível que você tem um chamado para ir. Eu falei: pastor, mas eu tenho minha família, tenho meu trabalho. Ele disse: minha filha, vamos orar, vamos ver o que Deus vai fazer. Eu lembro que em novembro do ano passado, eu estava no meu trabalho e Deus mexeu comigo. E Ele falou profundamente assim, engraçado, você ouvir a voz de Deus. Ele falou para mim:
Abrir mão da família foi fácil, abrir mão da igreja foi fácil. Por que abrir mão do trabalho está sendo tão difícil? Gente, foi uma coisa assim muito estranha. Eu lembro que eu fui pedir demissão, eu chorava horrores, porque Deus deixou bem claro para mim naquele momento que eu sempre disse que Ele era a minha prioridade, mas Ele nunca foi. O meu trabalho sempre foi a minha prioridade. E Ele falou: quantas vezes você deixou de ir à igreja, quantas vezes você deixou de estar com a sua família por causa do seu trabalho. Ele falou bem claro: agora eu quero a sua prioridade. Então eu pedi demissão aos prantos. A minha diretora tomou um susto, porque eu sou professora. Então ela olhou para mim, ela tem certeza, as pessoas me olhavam: você vai largar tudo, você vai embora, você tem 7 anos de casa, você não ganha pouco. Eu ganhava quase 3 mil por mês lá no Rio, que eu tinha 2 matrículas. Eu abri mão de tudo, vim embora, e costumo dizer para a galera agora: ó, abra a mão, venha fazer o que Deus quer, porque é a melhor coisa. Eu protelei 14 anos, me machuquei muito nessa trajetória, coisa que eu não ia passar se eu tivesse obedecido o chamado dele lá atrás, em 2005, quando ele virou para mim e falou assim: vem, e eu disse para ele: não. Ok, Lidiane, me diga uma coisa, Lidiane. Hoje, você se sente satisfeita? Totalmente satisfeita, assim, não sinto mais aquele peso que eu sentia antes. É uma coisa mais leve, uma coisa gostosa. Eu tô aqui, gente, no Radical, com gente tudo quanto é lado. Tomei um choque de cultura, tô comendo coisa que eu nunca comi na minha vida. Cuscuz, gente, eu nunca comi cuscuz na minha vida. Eu tô comendo cuscuz aqui direto. Tem hora que eu vou ser bem sincera, dá aquela coisa assim: não quero mais comer isso, mas eu falo assim: Deus, eu preciso comer, porque faz parte daqui da cultura, eu vou ter que aprender. Então, assim, tô com 12 pessoas com personalidades totalmente diferentes, mas sendo uma coisa assim prazerosa, como se a gente já se conhecesse há anos. Então, assim, é uma coisa assim bem legal. E tem também a realidade do local, né? Exato. Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? Tem tudo. E aqui, calor, sol, né? Na segunda-feira, estou no grupo de promotores lá do Rio. Aí algumas promotoras brincando que eu postei umas fotos: nossa, mas tá mais magra, tá morena. O que é? Tá indo pra academia? Tá indo pra praia? Eu falei assim: tô. Eu falei: aqui, meu povo. Aí no Rio você tem que ter um sol pra cada um. Aqui são 3. São 3 sóis pra cada um, não é um só não, é bem quente mesmo. E a sua experiência hoje aqui no projeto, você recomenda para outros jovens ou não? Recomendo. Se Deus está te chamando, vai dar aquele medinho de primeira, mas ó, confia e se lança. Eu falei pra galera aqui quando eu cheguei: eu dei um tiro no escuro. Então, assim, aquele tiro que você não sabe onde vai dar, ou que vai parar. Antes de eu vir, eu conversei com uma missionária amiga minha. Ela falou assim: ó, talvez Deus te queira por 3 meses no treinamento, talvez Deus te queira por 1 ano, ou Ele te queira, talvez Ele quer que você passe pelo treinamento para você voltar para a sua igreja e incendiar a galera, para levantar aquela questão de missões. Tem que ter vários vocacionados na sua igreja, que talvez com a sua experiência você vai dar aquela levantada neles e eles vão ter a coragem para ir. Então, e a saudade da família, como fica? ai, aperta. Toda segunda-feira eu tenho que conversar com o pai, com a mãe, esse negócio agora de Covid, a corona, essa coisa toda. Lá no Rio o pessoal está de quarentena. Então toda segunda-feira eu falo: gente, não sai de casa, bota a máscara, fica direitinho, só sai o necessário. Então toda segunda eu converso com a galera lá no Rio. Meu pai é um babão, chora o tempo todo, ele fica: ah, tô com saudade, não sei o que. O pai, para que isso está me atrapalhando. Então assim, a relação com os pais assim, é bem legal. E só esclarecendo para vocês que estão nos assistindo, o projeto aqui, ela tem uma duração de 3 meses. É internato, né? Fica aqui, não sai, é só estudar, é aula o dia todo. Tem a parte prática, né, que é ir para as igrejas, que no momento não está tendo, por conta da quarentena. A alimentação na hora certa, dormir na hora certa, comer a quantidade certa, tomar banho na hora certa, economizar água, cozinhar em fogão de lenha, ou seja, se preparar para a realidade que eles vão encontrar. Ou seja, a realidade ainda é pior do que eles estão sentindo aqui, mas já para ir se adaptando a uma nova forma de viver. E o mais importante é, eles vão levar a palavra para esse pessoal que mora lá dentro da roça, bem longe, distante, para que possam ouvir o Evangelho. Para encerrar, você quer dar um conselho, dar um versículo para que os irmãos que estão nos assistindo, ao identificar, às vezes os pais, né,
identifica que o filho tem um chamado, mas às vezes fica querendo ficar com o filho pro resto da vida, né? Aquele ditado que o mundo diz: ninguém cria filho para a gente, quem cria filho para o mundo. E nós que somos cristãos criamos filhos para Deus. Dê um conselho aí para... Bom, conselho para os pais. Eu lembro que quando eu conversei com os meus pais que eu ia vir, meus pais disseram assim: eu já sabia. Os dois disseram que já sabiam, porque eles, quando se casaram, eles tinham consagrado, queriam que um dos filhos viesse para missões. Só falei assim: pronto, caiu para mim, estou indo. Assim, pais, liberem. Seus filhos não são seus, como diz o ditado. Os seus filhos são herança no Senhor. Libera eles, para eles virem. Deus vai cuidar tanto deles como vai cuidar de vocês. E para os filhos que estão com aquele medinho ainda, a gente aqui usa muito aquele texto de Josué 1:9. Ser forte e corajoso. Mete o pé, vem embora, bota o medo na caixinha, vem que você vai ver que é a melhor coisa, a melhor decisão, depois de ter aceito a Jesus como Salvador, a melhor decisão é seguir aquilo que Ele quer que você faça, que Ele te chamou para fazer. Muito bem, Liliane. Eu vou convidar o embaixador do rei, nosso irmão João Pedro, futuro missionário, vai orar pela vida de Liliane. Fica aqui, João Pedro, no meio aqui, e ore pela vida de Liliane, que Deus abençoe a vida dela, a família dela, e que ela continue firme no propósito de servir a Deus. Senhor e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa vida, Senhor, pelo vida de Liliane, Senhor. Possa abençoá-la, Senhor, proteger, e que tu possas abençoá-la com a sua carreira de missionária, Senhor. Que dê força, Senhor, que abençoe a família dela, Senhor, que possa proteger também a família dela, Amém. Senhor, derrame glória sobre elas. Amém. E em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, João Pedro. Minha amiga, Deus te abençoe. Amém. Você está no melhor lugar do mundo. É privilégio ser chamado por Deus. É a melhor coisa do mundo. Você que sabe que tem que servir a Deus, não dê as costas. Não procure outras coisas, porque você vai sofrer. E a felicidade nossa é fazer a vontade do Pai. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Vamos chamar a nossa querida agora missionária Joane. É mais uma que poderia chamar, é doida, é que está aqui, né? Tem uma menina jovem, né? Tudo aqui perdendo tempo. Minha amiga, se apresente, diga de onde veio e conte a sua história de por que está aqui. Certo. Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Joane, como o pastor falou. Eu sou maranhense, mas há 10 anos eu moro em Teresina, no Piauí. E eu, assim como a Lidiane, também eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, num lar batista, né? E conheci Jesus muito cedo, graças a Deus, com 7 anos de idade. Eu aceitei Jesus como meu único Salvador, assim como João Pedro, era uma pessoa que perguntava muito dos meus pais, eu cobrava muito deles. E com 7 anos eu entendi, de fato, que a salvação era algo pessoal, que não era porque os meus pais eram crentes que eu também era crente. Eu precisava aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. Com 13 anos eu já estava me batizando, então eu tenho aí acho que 12 anos de batizado, eu tenho hoje 24 anos. E como eu falei para vocês, eu com 14 anos mais ou menos, eu saí da minha cidade, fui para Teresina estudar, e eu acho que Deus já estava me preparando aí para o campo missionário, porque de se adaptar, viver longe da família, de saber se cuidar sozinha, de aprender a fazer comida e tal, e vejo que já foi um preparo. Em relação à chamada missionário, eu não consigo dizer assim uma data, foi data tal, Jesus me chamou, mas eu consigo lembrar a época. Na minha igreja, a igreja que eu cresci, investia muito em missões, de uma forma geral, e se trabalhava muito em missões dentro do campo infantil, né? Então eu lembro que nas férias, na época de missões, né, tinha lá uma reunião com as crianças e se falava muito de missões, de campo missionário. E naquela época meus olhos se abriam e eu ficava, meu Deus, um dia eu vou ser missionária. E Deus falava isso no meu coração e confirmava isso no meu coração, apesar de eu não contar pra ninguém, ficava ali guardadinho pra mim. Na minha adolescência é sempre aquela fase que você de descoberta, tudo, né?
eu comecei a pensar, não, aquele negócio de missionária, acho que era coisa da minha cabeça, né? Não é de Deus. E fui fazer os meus cursos. Com 10 anos eu tive o desejo de fazer fisioterapia. Eu sou formada hoje em fisioterapia e saí do ensino médio para fazer fisioterapia. Só que quando eu comecei a estudar e tal, aquele coisa lá da infância, de missões e tal, batia muito no meu coração. Então Deus começou a me mostrar que a minha profissão, ela estava automaticamente ligada ao meu chamado. Eles iam trabalhar juntas de alguma forma, não sei como. E eu comecei a estudar. E até comentei aqui com as pessoas que eu vi os meus amigos, você estava assim na roda, todo mundo começava a falar de sonhos e de planos e de como ia ser futuramente, o que ia estudar depois, e o que ia abrir de clínica e tal. E eu olhava para mim, eu não conseguia me ver nisso, eu não conseguia ter sonhos em relação à profissão, mas eu me via no campo, vendo a minha profissão sendo usada. Quando eu terminei a faculdade, me veio aquela coisa de, e agora, Senhor, para onde é que eu vou? Eu vou procurar um emprego ou o Senhor vai me mandar para algum lugar? E o ano de 2018, eu me formei em 2018, no ano de 2019 foi um ano de muitos complexos interiores, de será que eu realmente sou chamada? Senhor, e agora? Eu tô aqui, não consegui arrumar emprego de jeito nenhum, e não vi as portas se abrirem, até que um dia eu lembro de fazer uma oração para o Senhor, eu terminei a faculdade, durante a minha eu não tive desejo de parar e de fazer missões, apesar de pensar assim, eu acho que eu tenho que abrir mão e ir para o campo, mas Deus me dava paz, dizer, não, você tem que concluir. Então eu concluí. Quando eu concluí, assim, pronto, concluí, Senhor, e agora abra as portas porque eu quero sair, eu quero ir para o campo missionário. E chegou a oportunidade, estou aqui no Radical Sertanejo nesse ano. Muito bem. E me diga uma coisa, houve algum choque de cultura, né? Comida, local, você estranhou, não estranhou? Aqui na Bahia, né? Nem tanto a questão de choque cultural, assim como Maranhão, Piauí, aqui é tudo sertão, né? Não teve esse Nordeste. choque. Até que, do Maranhão e Piauí, que são bem perto de mim, inclusive minha cidade é bem perto de Teresina. Eu senti um pouco de choque assim, porque lá o povo come muito bode, carneiro, essas coisas. Lá no Maranhão come-se bode, mas é assim, algo exótica, aquela comida especial. Lá no Piauí não, é a comida do dia a dia também. E lá eu aprendi a comer, eu não gostava de jeito nenhum. Quando a minha mãe fazia, eu ia pra casa da minha avó, mas aprendi a comer lá. Aqui, acho que por eu já ter me acostumado com isso, não tive tanto choque aqui. Eu sou muito aberta assim, em questão de comida. Então, não tive esse choque. E a questão do seu relacionamento com outras pessoas de outros estados, né? Feito Liliane, que é do Rio de Janeiro, tem pessoas de São Paulo, Minas Gerais. Como é que está sendo essa adaptação com pessoas de outras partes do Brasil? Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa, de gostar de atrair as pessoas, de conhecer as pessoas. Então, também está sendo assim, uma experiência maravilhosa para mim, conhecer pessoas de outros lugares. Eu nunca saí do Nordeste, saí uma vez para Brasília só. Mas eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de conhecer as culturas. A Lidiane, inclusive, é minha dupla da semana, então a gente compartilha algumas coisas. E pra mim é maravilhoso conhecer as pessoas de outros lugares. E a saudade da família? Saudade. Eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. E como eu falei no início, né, parece que Deus estava já trabalhando em mim para que eu não sofresse tanto quando fosse enviado para o campo. Então tem aquela saudade, sim, mas eu tenho paz no meu coração, graças a Deus. Muito bem. E em algum momento pensou em desistir ou está convicta que é isso? Desistir. Eu acho que o nosso lado humano, às vezes, aperta, né? Às vezes chega uma situação assim, meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não, eu quero ir embora, mas o Espírito traz paz no nosso coração, não, eu vou até o fim, eu vou para onde Deus me mandar. Muito bem. Nós agradecemos a participação dela, vamos orar pela vida dela. O nosso orador de dia hoje é o nosso irmão João Pedro, vai orar por Joana. Senhor, e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Abençoe missionária Joane, Senhor, abençoa a mãe dela, o pai dela, a família dela, Senhor. E dê forças para ela continuar, Senhor. E
E proteja a família dela e proteja ela também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, né, que fique aí o exemplo, né, o testemunho dessas duas irmãs, como é gostoso servir a Deus, como é maravilhoso. Né? Não precisa ser fácil, basta valer a pena. Vale a pena servir a Deus. Deus abençoe vocês, que a história dessas duas jovens motive pessoas que estão nos assistindo, que sabe que a palavra está chamando, que Deus está chamando, mas que está fugindo. Mas vai chegar uma hora que você não vai ter como fugir mais. E para os irmãos que têm o seu chamado na igreja mesmo, que sirva de motivação, de que possam estar orando por essas jovens, por jovens de todo o Brasil, todos os projetos de missões nacionais, que estejam contribuindo financeiramente, porque é importante a manutenção, a questão da alimentação, o projeto todo em si, o dia a dia, né? É necessária a contribuição. E que, identificando um vocacionado, procure o seu pastor, fale e encaminhe essa pessoa para que o Evangelho continue a ser pregado, para que Cristo volte para levar a sua amada igreja. Fiquem na paz, Deus os abençoe.